Olá! Hoje o nosso papo é sobre um nome que voltou a esquentar e muito no mundo da tecnologia: Alibaba. A gente viu essa gigante chinesa passar por uns apertos, né? Mas agora, uau, as ações deram um salto, mais de 50% de valorização só em 2025. Uma virada e tanto. E a pergunta que fica é: o que está por trás disso? Vamos mergulhar um pouco nos dois pontos que parecem cruciais aqui. Primeiro, os avanços da empresa em inteligência artificial, incluindo essa história de desenvolver chips próprios. E segundo, os resultados financeiros, que vieram bem acima do que o pessoal esperava. Sem dúvida é um movimento que chama atenção. E é interessante, né, porque essa recuperação da Alibaba parece que está ajudando a dar um gás novo no interesse dos investidores pela tecnologia chinesa como um todo. Um setor que passou por um bocado de incerteza recentemente, com regulação, competição. Exato. Tem mais coisa aí do que só os números frios, com certeza. Pois é. Então, a nossa ideia aqui é justamente investigar esses fatores todos. A estratégia de IA, essa briga dos chips com a NVIDIA e companhia, os números que saíram, a reestruturação interna e até o papel do Jack Ma nisso tudo. Tentar montar esse quebra-cabeça para entender por que a Alibaba está brilhando de novo. Pronta, vamos começar essa análise então? Então, pelo que parece, um ponto-chave dessa virada tecnológica é que a Alibaba e outras na China, como o Baidu, começaram a usar chips de IA feitos em casa, né? Desenvolvidos por eles mesmos para treinar alguns modelos. Isso soa como uma mudança bem grande, considerando que antes dependiam muito da NVIDIA, não é? Com certeza. E olha, isso é muito mais que só uma questão técnica, sabe? É uma jogada estratégica e até geopolítica. De um lado, é uma resposta bem direta àquelas restrições dos Estados Unidos para vender chips de IA mais avançados para a China. Ah, sim, as restrições. Exato. E do outro lado, está super alinhado com a pressão do governo chinês para usar mais tecnologia nacional, para buscar essa autossuficiência. Então você vê aí tipo um casamento de interesses do país e da empresa. Mas essa troca é completa, quer dizer, eles abandonaram a NVIDIA de vez. Pelo que eu entendi, a NVIDIA então entra para treinar os modelos mais pesados de IA. Os chips da Alibaba seriam para modelos menores, mas já competindo com o que a NVIDIA pode vender lá hoje, tipo o H20. É um ponto importante esse. A dependência da NVIDIA para os modelos top de linha ainda existe, sim, mas a Alibaba está claramente construindo alternativas que funcionam para muita coisa. E é isso mesmo, os relatos são de que os chips deles para certas tarefas já estão ali, ó, pau a pau com essas versões mais limitadas que a NVIDIA consegue colocar no mercado chinês com as regras atuais. Isso mostra que eles estão conseguindo inovar internamente, né? E a NVIDIA? Fica olhando isso acontecer de camarote? Imagino que não. De jeito nenhum. A NVIDIA admite abertamente que essa concorrência está crescendo, vindo da China. Não só a Alibaba, mas o Huawei também está forte nisso. Eles continuam naquela negociação complicada com o governo americano, sabe? Tentando liberar versões adaptadas, um pouco menos potentes dos chips deles, para vender para a China, para não perder totalmente o barco. Mas a real é que o cenário mudou. Não é mais aquele monopólio que era antes. E parece que é a Alibaba que é mais, né? Eu li alguma coisa sobre um chip novo focado em inferência. O que seria isso na prática? E qual a ideia por trás? Ótima pergunta. Inferência, simplificando, é quando você pega a IA que já foi treinada e coloca ela para trabalhar no mundo real, sabe? Para fazer previsão, analisar um dado novo, gerar um texto, uma imagem. E a estratégia aí é bem diferente da NVIDIA. Pelo que tudo indica, em vez de vender o chip físico, a Alibaba planeja alugar a capacidade de processamento desses chips, provavelmente usando a própria plataforma de nuvem deles, a Alibaba Cloud, que é super robusta. Entendi. Então eles ficam com o hardware e vendem o serviço na nuvem. Isso não pode acabar prendendo um pouco os clientes na nuvem deles? Talvez quem prefira ter mais controle do hardware não goste muito. É uma possibilidade, claro. Mas também é uma estratégia de ecossistema bem inteligente, né? Porque se eles integram um hardware próprio otimizado com os serviços de nuvem deles, eles podem oferecer talvez um desempenho melhor, um custo mais interessante para quem usa IA dentro da plataforma deles. Isso fortalece o Alibaba Cloud, óbvio, cria uma nova fonte de receita que fica pingando todo mês e deixa o cliente mais próximo. E casa direitinho com aquele anúncio de investimento de mais de 50 bilhões de dólares em infraestrutura de IA nos próximos 3 anos. Eles estão montando a base para isso.
E além dos chips deles mesmos, parece que tem também um movimento para usar chips de outras empresas chinesas, tipo Huawei, para baixar custo. Isso está ligado nessa mesma ideia de autossuficiência. Com certeza. Tem relatos de que essa mistura de desenvolver em casa e fazer parceria local, como usar os chips Ascend da Huawei, poderia cortar os custos de treinar IA em tipo uns 20%. É uma abordagem bem pragmática, eu diria. Desenvolver onde faz mais sentido estratégico e financeiro e colaborar com quem está perto para ganhar eficiência e depender menos de fora. Tudo aponta para um ecossistema de IA mais fechadinho ali, mais nacional. Falando nessa estratégia de IA nos investimentos pesados, como isso se refletiu nos resultados financeiros? Porque, no fim das contas, é um número que faz o investidor se mexer, né? E olha, os números recentes vieram para dizer que a aposta está valendo a pena. A gente viu lucros trimestrais batendo as expectativas do mercado, sabe? Um dos últimos relatórios mostrou um lucro líquido de uns 6,7 bilhões de dólares, um salto enorme em relação ao ano anterior e bem acima do que os analistas previam. Uau! E a receita também veio forte, na casa dos 38 bilhões de dólares num trimestre, também superando as estimativas. Olhando esses números mais de perto, qual foi o principal motor? Foi a nuvem mesmo, turbinada pela IA, como a gente esperava? Exatamente. A divisão de cloud da Alibaba foi a estrela da vez. Registrou crescimentos anuais bem fortes, coisa de 13%, às vezes 26%, dependendo do trimestre que a gente olha, e a própria empresa fala que isso vem direto da demanda por serviços de IA. Eles até comentaram que a receita vinda especificamente de produtos de IA na nuvem cresceu 3 dígitos por 8 trimestres seguidos. É a prova de que a estratégia de IA não é só papo, está gerando dinheiro de verdade. E o resto da empresa, o e-commerce, que é o carro-chefe histórico? O negócio de e-commerce, tanto na China quanto fora, também se mostrou sólido. Ajudou nos resultados gerais. E tem outro ponto. A empresa aumentou bastante a recompra de ações. Isso é música para os ouvidos do mercado, geralmente. Sinaliza que a diretoria confia no futuro e ajuda a segurar o preço da ação, devolvendo o valor para o acionista. Foi um pacote bem completo de notícia boa na área financeira. Com esse cenário todo, a reação do mercado faz total sentido. Essa alta de mais de 50% nas ações desde o começo de 2025 e o índice Hang Seng lá de Hong Kong subindo junto uns 12%, reflete essa nova onda de otimismo. Começa a pintar aquela ideia de que talvez a gente esteja vendo o começo de uma recuperação mais duradoura da tecnologia chinesa. Essa é a aposta de alguns analistas importantes, sim, como o pessoal do Morgan Stanley. Eles falam dessa possibilidade de uma recuperação mais sustentada, puxada pela tecnologia. Tem gente até falando numa possível rotação global de investimento, sabe? Com as ações de tecnologia americanas talvez muito caras, muito esticadas, os investidores poderiam estar buscando oportunidades na China. Atraídos justamente por esses avanços em IA, não só da Alibaba com o modelo Qwen deles, mas outras também, tipo a DeepSeek, e por preços mais convidativos. Mas essa virada não surgiu do nada, né? É bom a gente lembrar o passado recente da Alibaba, que foi bem complicado. A partir de 2020, a empresa entrou numa fase difícil, com aquele conflito do Jack Ma com os reguladores, o IPO da Ant Group cancelado na última hora, pressão antitrust, concorrência apertando. Como foi que eles saíram dessa tempestade? Foi um período de muita incerteza, sem dúvida. A resposta veio, em parte, com aquela reestruturação grande que eles anunciaram em março de 2023. Dividir aquele conglomerado enorme em 6 negócios separados, nuvem, e-commerce doméstico, internacional, logística, mídia e serviços locais, foi uma tentativa de ganhar agilidade, foco e talvez destravar valor, sabe? Deixar cada parte buscar seu próprio caminho, até buscar investimento por conta própria. E junto com essa mexida na estrutura, veio mudança no comando também. Saiu o Daniel Zhang, entrou o Ed Wu como CEO e o Joe Tsai como chairman. Que impacto teve essa nova liderança? Olha, eles chegaram com uma mensagem bem clara. Simplificar e focar. O Tsai mesmo falou abertamente que a prioridade era ter uma mentalidade de startup de novo, cortar burocracia, concentrar esforço. A comunicação oficial passou a bater muito em 2 pilares, e-commerce e nuvem. E a IA não ficou como uma caixinha separada, mas sim como a cola, o motor de inovação para os 2 pilares. Uma visão mais integrada, mais direta ao ponto. E onde entra o Jack Ma nessa história toda?
porque a volta dele à cena pública, depois de ficar um tempo sumido, coincidiu com essa melhora de humor em relação ao Alibaba. Foi só coincidência ou tem algo mais aí? É difícil não notar coincidência de tempo, né? O sumiço dele, depois daquelas críticas ao sistema financeiro chinês, marcou bem o início da pressão em cima da Alibaba e das techs em geral. E a volta gradual dele aos holofotes, com notícias até de encontros com líderes do governo, como Xi Jinping, isso foi lido por muita gente no mercado como um sinal. Um sinal de que o pior daquela fase de aperto regulatório talvez tivesse passado. E isso aconteceu junto com um discurso um pouco mais amigável do governo chinês em relação ao setor privado, reconhecendo a importância dele para o crescimento. Então a volta do Ma pode ter funcionado como um símbolo dessa mudança de clima, entende? Ajudando a devolver um pouco da confiança para o investidor de que as grandes empresas de tecnologia poderiam voltar a operar e inovar com mais tranquilidade, ou pelo menos com regras mais previsíveis. Então, juntando tudo, a recuperação da Alibaba parece ser uma combinação forte, né? De um lado, execução interna muito boa, com resultados financeiros firmes e essa aposta estratégica certeira em IA e chips. E do outro lado, uma melhora na percepção do ambiente externo, tanto na regulação quanto no humor do investidor. É uma ótima síntese. A capacidade da empresa de responder à pressão externa, tipo desenvolvendo tecnologia própria, como chips, quando o acesso foi restrito, é impressionante. Mostra resiliência. Ao mesmo tempo, a gestão conseguiu entregar os números que validaram a estratégia e reconquistaram o mercado. E o contexto político, talvez sinalizado pela volta do Ma, parece ter dado aquele empurrãozinho final. Se a gente olha o quadro maior, fica bem claro o esforço chinês com a Alibaba ali na frente para construir um ecossistema de tecnologia mais autônomo e competitivo no cenário global. Exato. E isso deixa a gente com uma pergunta interessante para pensar, né? Se a Alibaba e outras empresas chinesas estão mesmo conseguindo desenvolver e usar seus próprios chips de IA em grande escala e de forma competitiva, como isso pode redesenhar o mapa da tecnologia no mundo? Será que a gente está vendo uma aceleração daquela ideia de blocos tecnológicos mais separados, com a China construindo seus próprios campeões de hardware e software em área-chave como o IA, meio que independente do Ocidente? Fica essa questão no ar sobre as consequências de longo prazo dessa corrida pela liderança tecnológica.